Olá, vamos mais um estudo da Palavra de Deus. Esse estudo agora é: a noiva não é um homem, mas um corpo. As pessoas confundem a mente dos leigos e nós queremos tirar toda a confusão, porque não tem mais segredo, não tem confusão. Tudo foi revelado no dia da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo consumou todo o mistério de Deus, então não é mais para haver segredo, não é mais para haver confusão. Então a noiva não é um homem, porque o que se prega por aí é o seguinte: no tempo de William Branham foi um só homem. Claro, aí está certo. No tempo de William Branham foi um só homem porque ele era profeta, e Deus só usa um profeta em cada era. Está correto. Mas aí depois vem e diz: no tempo da noiva agora é um só homem. Então eu queria mostrar para vocês que a noiva não é um só homem, mas um corpo. Até porque todos os parágrafos que o irmão Branham fala sobre uma só pessoa está referindo a Deus tratar com cada um individualmente. E quando ele fala em um só homem, que Deus usou um só homem em cada era, está se referindo aos profetas ou aos mensageiros que foram enviados de acordo com as eras. Então, vamos ver isso aqui. A noiva não é um homem, mas um corpo. Queria que você focasse bem nisso aqui. Primeiro em um homem, Jesus. Depois em um corpo, no Pentecoste. Primeiro em um homem, que foi Jesus. Depois em um corpo, que foi muitos membros, no Pentecoste. Nos nossos dias, na era de Laodiceia, primeiro em um homem, Branham. Depois em um corpo, noiva. Agora, a noiva não é uma só pessoa. A era de Esmirna, parágrafo 132, parte B. Vamos ver o que diz. Quando cada membro apareceu, tornou-se expressado e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal palavra falada, a noiva semente. E, embora ela seja feminina, eu digo isso, estou mostrando esse parágrafo porque eles dizem que, como a noiva é feminina, tem que ter um homem para ir e comer primeiro a revelação, e depois os outros vão e comem. Mas o Branham está dizendo: embora ela seja feminina em designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros. Veja bem, de novo. Veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros, não em uma só pessoa. Uma só pessoa já passou esse tempo. O tempo de uma só pessoa foi no tempo do profeta William Branham. Agora é tempo de manifestar em um corpo de muitos membros. Ao passo que Deus foi manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, 1 Coríntios 12, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: o corpo não é feito de um só membro. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Verso 15 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 16: e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Assim há muitos membros. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, qualquer irmãozinho nesta noiva, o pequeno que for, é indispensável. Deus precisa dele com certeza. Mensagem escolhendo uma noiva. O profeta Mombrana, mensagem escolhendo uma noiva, diz: observe agora, ela podia ter apenas um marido, porque a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher. Todas aquelas 500 mulheres eram esposas apenas de Davi. Então Davi tinha muitas esposas. Todas aquelas mulheres eram esposas apenas de Davi. Aquilo era um tipo. Quando Cristo se assentar no trono no milênio, sua noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de milhares. A noiva, todos em um. E Davi possuía muitas esposas individuais, mas apenas todas elas juntas era sua esposa. Como todo corpo de crente, forma a noiva de Cristo, porque foi ela a mulher, ele era o homem. Agora, nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. É isso que estamos tentando fazer hoje, em nossos textos, e tentar fazer com que a palavra, a qual é Cristo, se encaixe em nós. E em vez de tentarmos nos encaixar na palavra, esta é a diferença. Agora, casamento e divórcio, parágrafo 197. Agora olhem, na análise final, olha só há um Jesus Cristo, só há um Jesus Cristo. Isso não é certo? Um homem, Deus Emanuel, vocês creem nisso? Porém, os membros de sua esposa são muitos milhares vezes milhares de milhares. Isto é certo? Sua esposa, a noiva, a igreja, vocês compreendem agora? Por esta razão ele disse a Adão: antes que o sexo fosse induzido, ou melhor, introduzido, multiplicar e encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Aí estão, isto mostra que a noiva tem que vir da palavra através de multiplicação espiritual. Multiplicação, vê? Enchendo a terra. Então, o problema é o seguinte. Apocalipse capítulo 10, verso 8. Ali que está o problema. Eles querem colocar que a noiva está profetizando. Claro, a noiva está profetizando, e se ela está profetizando, dizem que ela tem que ter um homem para profetizar. Mas eu queria colocar bem isso aqui para você. Primeiro foi um homem, Jesus. Depois em um corpo, Pentecostes. Primeiro em um homem, Brana. Depois em um corpo, noiva. Não pode ser em um homem, Brana, e depois em um homem, pastor de novo. Não. Mas primeiro em um homem, Brana, depois em um corpo, noiva. Não podia ser primeiro em um homem, Jesus, e depois em um homem no Pentecoste. Não podia, estava errado. Foi em um homem, Jesus, e depois em um corpo no Pentecoste. Assim como não pode ser primeiro em um homem, Brana, e depois em um homem na noiva. Mas tem que ser primeiro em um homem, Brana, e depois em um corpo na noiva. Espero que isso tenha esclarecido. Que Deus abençoe a todos.